Ainda está em dúvida de por que estudar espanhol? Se liga! Maneiríssimo, né? Roda a vinheta. Hora do Enem no ar para hablar espanhol. E não esquece, todos os episódios estão lá no site tvescola.org.br ou youtube.com/tvescola. Corre e se inscreve. Bom, e agora, conto com a presença dele, o professor Antônio Ferreira. Chega mais. Gusto, que tal? E aí, tô bem. Muito tempo, professor. Prazer ter você aqui de novo, viu? Hoje vamos falar de um assunto que tá na ponta da língua da galera. Gírias. Costuma aparecer no Enem? Nandi, por incrível que pareça, sim, né? Eu acho que cada vez mais o Enem ele está testando os candidatos. A gente sabe que é uma prova de leitura, mas ao mesmo tempo nos anos anteriores a gente teve o uso de um neologismo, que era da área de turismo, a gente teve o uso de expressões idiomáticas, uma delas apareceu num texto literário. Um exemplo que a gente vai ver daqui a pouco foi o uso de uma expressão que é muito próxima à gíria, né? Então o que seria uma gíria? Gíria seria uma expressão ou um termo que é usado de uma forma coloquial, seja por jovens, às vezes também acaba sendo um jargão profissional, então jargão de médicos, jargão da linguagem do comércio, o jargão da área de direito, com outro sentido, não necessariamente um sentido que a gente vai descobrir ao pé da letra, um sentido literal da expressão. Então, normalmente é uma fala, uma palavra ou uma expressão que acaba significando uma outra coisa, um sentido figurado, e dura um determinado momento, né? Como é gíria, acaba sendo vinculado a um determinado período da história e que gera dificuldade de compreensão quando a gente pega aquele texto os anos depois. Perfeito. Agora, professor, já é difícil, pacas, cabuloso, sinistro entender as gírias no nosso Brasil, que é enorme. Sim. Imagina as gírias em espanhol. Eu acho que assim, o candidato não precisa se preocupar porque ele sabe que é uma prova de leitura. Então, por outro lado, a gente tem sim gírias que são mais usadas na Espanha e dentro da Espanha a gente tem vários tipos de espanhol e gírias que também são usadas nos países da América Latina. Mas como a prova do Enem não vai medir habilidade oral, em nenhum momento ele vai ter que usar aquela gíria numa interação ou responder como a gente está conversando aqui, dar um retorno para aquele falante, para aquele emissor, ele tem que, na verdade, ler, reler, desconfiar, imaginar que, bem, isso pode não ser aquilo que eu estou pensando. Então, toda expressão que leve um candidato a desconfiar de um primeiro sentido, ele tem que voltar ao texto com calma, reler e buscar um sentido, talvez, que faça mais conexão com o todo do texto. Falando em gíria, eu tô ligado que você separou ali, preparou uma apresentação pra gente. Bora dar uma olhada? Vamos lá. A gente tem alguns exemplos aqui de gírias, algumas mais usuais no espanhol peninsular, outras no espanhol mais americano. Mas por conta até das redes sociais, que língua atualmente é muito contato, né? A gente tem pensando também em línguas como se fossem línguas mestiças, que a todo momento a gente está incorporando novas variedades, novos usos. Então não posso mais te falar, por exemplo, que uma determinada gíria ou expressão fica restrita a uma determinada comunidade linguística do espanhol. Aquela primeira, anda já, seria fala sério, você está querendo dizer isso mesmo? Que guai, que legal. O vale é o ok, ao mesmo tempo que o vale seria uma gíria utilizada na Espanha, você tem nos países da América Latina o dale, que vai significar a mesma coisa. E normalmente você observa que quase todas elas você tem o uso de um ponto de exclamação. Então esse ponto de exclamação vai representar de uma certa forma a linguagem oral. É uma expressão coloquial, você vai expressar ali uma certa águas, uma certa entonação ao você usar aquela determinada gíria. E observa também que tem outras gírias que elas não são somente uma única palavra, como aquela ir al grano, que é exigir objetividade, ser direto, né, ser objetivo, né? Aqui é só uma lista prévia. Bom, pra galera que tá em casa aí, opa, me interessei, quero ver direitinho a lista, é só ir lá no YouTube, se tá assistindo pela TV, vai no YouTube, dá uma pausa, o vídeo e dá uma olhadinha com calma. Então, bora ver como é que as gírias aparecem numa questão do Enem? Vamos lá.
Tá aí, ó. Questão 94 do Enem de 2013, caderno azul, primeira aplicação. Essa questão, no primeiro momento, poderia representar para o candidato um certo desespero, já que é um texto literário, né? A gente sabe que nos últimos anos o Enem vem cobrando mais a presença de textos literários. Por outro lado, é uma questão que está pautada numa competência específica do Enem, que é aquela competência do aluno ter acesso a expressões da língua e de como essas expressões da língua contribuem para o sentido do texto como um todo, né? A competência número 5. É uma questão que traz, na verdade, eu digo, uma expressão, não necessariamente seria uma gíria pontual, o uso da expressão mala leche, e a sugestão que eu dou é que ele comece lendo pelo enunciado. Não necessariamente eu precisaria ler todo o texto, no caso o poema, né, ou buscar elementos contextuais, já que também não há. A gente tem acesso, sim, ao nome da poetisa, mas a gente não consegue perceber o país. Então, no enunciado em si, a gente tem, no poema, o eu lírico se compara a cabra, e no quinto verso utiliza a expressão mala leche, para se autorrepresentar como uma pessoa. Então, se eu paro já para compreender o enunciado, eu tenho 3 informações aqui interessantes. Uma delas que diz que a voz do poema se compara já a um animal, uma cabra, e se eu vou lá no título, eu vejo que tem o A, que no espanhol o A significa que é o feminino, sola, então possivelmente esse eu lírico é uma mulher, né, seja uma mulher. Eu tenho a segunda informação, que é o uso da expressão, que é o foco, de fato, da questão, e já me antecipa dizendo que é um poema que o lírico se autorrepresenta. Então, esse eu lírico, ele já se vê como esta cabra solitária, né? Sim. Então é pontual. Eu tenho que ir no quinto verso, exatamente desse poema, para resolver, mas podemos ler o poema como um todo. Entonces dice, cabra sola, ¿a quién dice que soy como la cabra? Lo dicen, lo repiten, ya lo creo. Aqui, se eu penso numa leitura que eu fiz do eu lírico falando, I can disse, ou seja, são outras vozes que dizem, que tentam, na verdade, fazer com que eu acredite que eu sou como essa outra pessoa. Pero soy una cabra muy extraña. Aí o extraña, a gente tem, de fato, um heterossemântico, um falso amigo. Por quê? Se o aluno já leu, por acaso, a listinha, ele vai falar, bem, te extraño eu sinto falta de você, eu te quero, eu sinto saudade, mas o estranho aqui é o significado literal, é o estranho, é o esquisito. Então, ao mesmo tempo que dizem que ela é uma cabra, que essa cabra a gente está vendo como uma outra pessoa, ela é diferente. Que lleva una medalha e 7 cuernos. Esse verso em si diz que essa outra pessoa leva ouro, leva uma medalha, leva um pingente e 7 chifres, né? E a partir de agora a gente vai ter um uso de versos que vão iniciar com um vocativo cabra, 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 que vai mostrar essas outras vozes que tentam dialogar com esse eu lírico. Mas justamente chegamos ao quinto verso, que é o verso que apresenta essa expressão. Então não está sendo exigido do candidato justamente uma tradução exata da expressão, mas sim do verso como um todo. Então, voltando à leitura do quinto verso, diz, em vez de mala leche, yo doy llanto. Se por acaso o aluno pensa que é um falso amigo, mala leche, vai falar, gente, o que é que o leite ruim tem a ver com essa questão do llanto? Que até acaba sendo uma palavra transparente, talvez o aluno poderia traduzir como choro. Ele vai falar, gente, não é leite ruim que tem a ver com llanto. Com certeza esse mala leche é algo que está relacionado a estar mal intencionado, mau humor, está triste, né? Que é de fato a resposta da questão. Mas seguindo, aí continuam essas vozes. Cabra, por lo más peligroso me paseo. Cabra, me llevo bien con las alimañas todas. Alimañas seria verme, canalhas. Esse poema, ele trabalha essa crítica, de uma certa forma, ao que o outro quer que façamos com nossa própria identidade. Esse outro que quer nos modificar. Sim. Mas, ao mesmo tempo, esse eu lírico aceita um pouco essas sugestões também. Isso, essas sugestões, ou seja, se volta um pouco, no momento, aceita essa ideia, porque ele diz, lo dicen y ya lo creo. Agora a gente vai para um verso mais abaixo, que vai um pouco se revoltar contra isso. Esta cabra e escribo em los tebeos. Então, ao mesmo tempo que essa sociedade, essas outras vozes criticam, esse eu lírico continua fazendo as coisas, né? Ele sai... ele continua escrevendo em los tebeos. Tebeos, em espanhol, é uma palavra que significa gibi. Interessante esses versos agora. Bibo sola, cabra sola. E aí você percebe que quebra um pouco
a imagem dos versos, porque tem um travessão. Então, de uma certa forma, tem uma digressão ali. Deixa isso destacado para o leitor. Que no quise cabrito em companhia. Então, ao mesmo tempo que estava falando de cabra, aparece um cabrito que é como se fosse um homem. Eu não quero a companhia de ninguém, eu não quero a companhia desse outro. Quando subo a lo alto deste vale, sempre encontro um lírio de alegria. E vivo por minha própria conta, cabra sola. Então, está mostrando que, apesar de tudo isso que tentam impor, que falar, que ainda percebe alegria, mas ao mesmo tempo caminha sozinha. E os últimos versos do poema, que eu a nenhum rebanho pertenezco, ou seja, eu não pertenço a lugar nenhum, eu sou sola, e se sofrer está como uma cabra, então se lo estou, ou seja, eu estou sofrendo por tudo isso que foi colocado. Essa questão, assim, ao mesmo tempo que eu falei que é muito fácil, que pede, na verdade, a tradução de um determinado verso, Sim. tem vários distratores para o candidato. Influenciável pela opinião dos demais, a gente viu que sim, que ela é influenciável. Lo dicen e já lo creo. Está correto, é um distrator, né? Porque não atende ao que o comando diz, mas ao mesmo tempo está lá no poema. Lá, né? Consciente de sua diferença perante as demais? Sim, também. Pero soy una cabra muito estranha. Então está correto, mas não atende à compreensão da expressão mala leche, como essa autorrepresentação. Conformada por não pertencer a nenhum grupo? Não necessariamente. Aí diz que eu não pertenço a nenhum rebanho e não quero. Então, uma pessoa já que se coloca como diferente das demais. D. Corajosa diante de situações arriscadas? Não deixa claro. Não necessariamente essa opção aqui está presente lendo esse poema. E, por último, de fato, a resposta certa de como essa expressão mala leche foi utilizada para autorrepresentar essa pessoa, que é aquela capaz de transformar mau humor em pranto. Mas assim, se o candidato não lesse o poema e exatamente lesse só o comando, ele já conseguiria responder essa questão do cabra sola. Bom, o texto que a gente viu na questão agora é da poetisa espanhola Gloria Fuertes. Quem foi? Foi uma escritora que em 2017 completou 100 anos do seu nascimento. Então ainda vive um momento na Espanha de eventos comemorativos, mas é pensar de uma mulher que escreveu para crianças e, ao mesmo tempo, uma poesia que buscava direitos iguais entre homens e mulheres, que falava sobre o meio ambiente, ou seja, totalmente temas que são recorrentes na prova do Enem. Professor, língua tem tudo a ver com história, identidade, cultura, e isso é bem característico do Enem também, né? Claro, claro. Em primeiro lugar, entender que quando a gente estuda uma língua estrangeira, a gente vai também constituindo uma identidade. Então, a gente acaba sendo um pouco esse outro. A gente não apaga a nossa identidade da língua materna, no caso nosso aqui do português, mas ao mesmo tempo a gente vai incorporando outras visões de mundo. É importante também o aluno entender que quando aprende uma língua estrangeira, quando tem acesso a textos, ele amplia o seu horizonte de cultura e entende também que cultura são as relações humanas, as relações do cotidiano, o que acontece em sociedade. Pensando naquelas habilidades da matriz de referência, há duas habilidades específicas que vão valorizar justamente isso. Quais? Na prova de línguas estrangeiras. Uma delas vai ser para ampliar o horizonte do aluno em relação a conhecimentos de tecnologia, conhecimentos de cultura, e a outra é entender as representações artísticas também como representação da diversidade linguística e cultural das línguas. Então, para mandar bem em língua espanhola, também é importante saber história. Claro. O maior leque possível de conhecimento que o aluno tem acesso vai ser bom para ele. Então, ele tem que pensar que, ao mesmo tempo que eu estou estudando história, estou estudando geografia, estou estudando biologia, estou estudando artes ou estou estudando língua. As linguagens estão presentes no mundo. Professor, mais uma questão. Vamos Bora lá? Vamos lá. Questão 95 do Enem de 2013, Caderno Azul, primeira aplicação. Professor? Essa questão foi da mesma prova, né, do poema que a gente viu anteriormente, mas uma questão muito mais complexa. A gente vai perceber pelo comando que o comando em si não dá nenhuma pista, né, de onde está possivelmente a resposta da questão. Então acaba que é uma questão de conhecimento global do texto. A gente tem que verificar a fonte. Talvez a própria fonte do texto vai mostrar algum contexto de produção. Ali eu tenho só o sobrenome do autor ou da autora, mas tenho o veículo de publicação. Então, é uma revista do jornal El Clarín, que é um jornal da Argentina,
Mas essa questão acabou sendo muito difícil para os candidatos, porque ela traz uma problemática muito grande para nós hispanistas, que está relacionado à questão do nome da língua, uma questão de variação linguística, de variedade linguística. Então, o comando seria: o texto aborda a questão da língua espanhola no século XXI e tem como função apontar que. Então, vamos passar agora para a leitura do texto, que tem como título Pensar la lengua del siglo XXI. Aceptada la dicotomía entre el español general académico y español periférico americano, la capacidad financiera de la Real Academia, apoyada por la corona y las grandes empresas transnacionales españolas, no promueve la conservación de la unidad, sino la unificación del español dirigida e imposta desde Espanha. Então vamos entender aqui, até esse primeiro período. Apresenta ali para o leitor uma certa diferença, uma certa oposição entre o que está entre comilhas, o que está entre aspas, de dois tipos de espanhol, um espanhol general, um espanhol periférico americano, mas ao mesmo tempo traz um nome de uma instituição que é a Real Academia da Língua. Então é uma instituição que acaba orientando nós, usuários dessa língua, também os falantes como língua materna, o que é certo e o que é errado. Durante muito tempo, existiu uma certa hegemonia de que uma variedade do espanhol seria superior às outras. Unidad y unificación no son lo mismo. La unidad ha existido siempre y con ella la variedad de la lengua, riqueza suprema de nuestras culturas nacionales. Então vai mostrar que, de uma certa forma, unidade e diversidade caminham juntas, mas isso não significa que a variedade não deva ser respeitada. Lendo o segundo parágrafo, dice: culturas nacionales, desde que nacieron los primeros criollos, mestizos y mulatos en el continente hispanoamericano, las diferencias de colonización, las improntas que dejaron las nacientes sociedades americanas, los pueblos aborígenes, la explotación de las riquezas naturales, las redes comerciales coloniales fueron creando culturas próprias, diferentes entre si. Talvez o candidato não conseguiria entender a palavra no primeiro momento, que são improntas, né? Improntas são marcas, ou seja, essa língua do continente hispano-americano deixou de fato marcas na língua dita supostamente colonial. Esse texto em si, ele apresenta muitos marcadores discursivos, marcadores que o aluno tem que ficar atento, que acabam relacionando sentido entre os períodos. Então ali a gente vê um aunque con el fondo común de la tradición española. Então, ao mesmo tempo que a gente falou de toda essa abertura para uma língua que foi gerada também no continente americano, aunque, ainda que, uma ideia que também em alguns momentos é concessiva, mas que o aluno vê como, em alguns contextos, como adversativa, ainda tinha uma permanência de uma tradição espanhola. Después de las independencias, cuando instituyeron nuestras naciones bajo diferentes influencias, ya francesas, ya inglesas, cuando los inmigrantes italianos, sobre todo, dieron su pauta a Argentina, Uruguay o Venezuela, esas culturas nacionales se consolidaron y con ellas su español, pues la lengua es, ante todo, constituyente. Aqui tem mais um dado histórico. Lembra que a gente estava falando da importância, Sim. né? Quando a gente fala ali depois das independências, algumas colônias, que eram colônias da Espanha, conseguiram a sua independência como nação, e isso fez com que conseguiram construir culturas que se consolidaram, ou seja, que se constituyeron. Así, el español actual de España no es sino una más de las lenguas nacionales del mundo hispánico. Então, esse sino é um senão. Então, o próprio artigo de opinião está reconhecendo que cada comunidade tem a sua própria língua, que não deixa, é um espanhol diferente, e o espanhol da Espanha é mais um deles. Ou seja, está rompendo essa visão de língua hegemônica. El español actual es el conjunto de 22 españoles nacionales que tienen sus propias características, ou seja, isso é importante ficar claro. É um conjunto de 22 nações. Aqui, por essa contagem, né, com certeza já está incluindo também os Estados Unidos como um país com uma presença latina forte, né? bastante forte, que tem suas próprias características, ninguno vale mais que outro, ou seja, são todos iguais. La lengua del siglo XXI es por eso una lengua pluricêntrica. Observou que está ali em destaque, está em itálico? Sim. Então isso o próprio candidato, tinha lá expressões entre comilhas, entre aspas, e aqui está em itálico. Então, talvez o texto queira chamar a atenção para essa expressão, né? Para essa expressão. Quando a gente pensa em língua pluricêntrica, nessa linha do que a gente está discutindo, é uma língua que tem
múltiplos centros. Sim. Então é uma língua que vai aceitar toda a diversidade linguística que existe e, de uma certa forma, a constituição étnica desses falantes. Então vamos voltar lá para a questão? Bora. O texto aborda a questão da língua espanhola e tem como função apontar o quê? Vamos lá, opção A. As especificidades culturais rompem com a unidade hispânica? De uma certa forma, a gente viu que não há uma unidade. Essa ideia né? do pluricêntrica, né? A ideia Pelo do contrário. pluricêntrico. Então, se há diversidade cultural dessas comunidades de fala, elas não caminham juntas para uma única versão de língua. B. As variedades do espanhol têm igual relevância linguística e cultural? Segundo o que a gente leu, até o presente momento, sim. Vamos ler as outras, mas essa está tá melhor. correta por enquanto. C. A unidade linguística do espanhol fortalece a identidade cultural hispânica? Qual o problema aqui? Não tem uma única identidade cultural hispânica, né? Essa diversidade em si, linguística, de identidades, né, de falantes, elas precisam conviver em uma certa harmonia. Também não. Então, a D, a consolidação das diferenças da língua prejudica a sua projeção mundial? Não, acho que pelo contrário. Pelo contrário, né? Então, é bom que você já foi bem rápido. Por último, a unificação da língua enriquece a competência linguística dos falantes? Não, porque de uma certa forma você está apagando toda a riqueza cultural que cada comunidade de fala pode contribuir para a grande língua, para a língua maior, que é o espanhol. Foi uma questão difícil, que demandava uma leitura global do texto, e a resposta certa, correta, é a letra B. E chegou a hora do nosso momento Pop Prof. Seja muito bem-vindo ao nosso Campeonato Mundial de Trava-Línguas em Espanhol. Listo? Listo. Para começar, para esclarecer, como se diz trava-língua em espanhol? Trava-línguas. Trava-línguas. Nunca fui bom. Eu quero esses dois, por gentileza. Leia, por favor. Quando cuentes cuentos, cuenta quantos cuentos cuentas, porque se não cuentas cuentas, nunca sabrás quantos cuentos sabrás contar. Achei lento. Mais rápido, meu Deus. Só mais um pouquinho mais rápido. Samba! Quando cuentes quantos cuenta quantos cuentos cuentas, porque se não cuentas quantos cuentos cuentas, nunca sabrás quantos cuentos sabrás contar. Caraca, ele engatou ali uma marcha que gostei. Então vai pra próxima. Nossa. Sombrero de la sombrerería que vende sombreros a la sombra de la sombrilla, en la que tomo la sombra con sombrero a que ti te sobraria. Eu vi que você dá uma inspiradinha ali no meio, eu percebi. Tô gordinho, tenho que... Fica tranquilo. Vou tentar mais uma vez. Sombrero de la sombrerería que vende sombreros a la sombra de la sombrilla, en la que tomo la sombra con sombrero a que ti te sobraria. Se não fosse essa Se não fosse, né? No final, mas eu titubeei. gostei. E esse foi Antônio Ferreira, aqui no nosso Momento Pop Prof. Bom, quero dicas de ouro pra galera que quer mandar bem no espanhol. Sim, sim. A primeira dica é que o candidato continue lendo um repertório de textos que estejam aí nos jornais, nas mídias, nas redes sociais, que sigam os jornais, que sejam temas da cultura, da sociedade, do meio ambiente, da tecnologia. A segunda dica é que, ao ler textos como esses que nós vimos hoje, ao ver aquela tabelinha que nós apresentamos com as gírias, que o candidato vá aumentando o seu repertório, o seu glossário de palavras, para que da próxima vez que eu encontrar com essa gíria, com essa expressão, com esse termo, eu já fique mais relaxado, né? Mais tranquilo. E a última dica em si, eu acho que o estudante, quem está se preparando para o Enem, pode ter acesso à língua espanhola de diferentes formas, mais uma vez. Então, desde um reggaeton até você ler uma notícia jornalística sendo acompanhado de um podcast, por exemplo, você está tendo acesso à variedade, né, da língua em suas mais, como a gente acabou de falar, mostras culturais, valorizando aí diferentes países. Há publicações da nossa área que vão trabalhar de uma certa forma com gírias. Eu trouxe aqui para compartilhar. É um livro que se chama Expressões Idiomáticas, Valores e Usos. Esse livro foi organizado pela professora Gretel Fernandes, que é coordenadora aqui desse grupo que pensou esse livro, que é professora da USP, e vale muito a pena buscar em alguma biblioteca comunitária, ver talvez se está disponível na internet,
para conhecer um pouco mais as gírias e expressões da língua espanhola. Professor, só tenho a agradecer. Obrigado mesmo. Obrigado a você. Hora do Enem fica por aqui, então até a próxima.